Boa noite a todos. Por favor, lembrar de desligar os celulares, por gentileza. A leitura de hoje é a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, com o tema Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? João, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas. Em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, entendem que esse departamento divino, a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem no plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: Que buscais? Passo agora a palavra para a irmã Tininha para fazer a prece. Senhor, nós queremos agradecer imensamente por mais um dia de vida, por podermos estar ainda habitando nesse planeta, nesse momento de tantas novidades e transição. Obrigada, Senhor, pela saúde do nosso corpo, pelo nosso lar, nossas famílias. Obrigada pelas bênçãos que podemos perceber todos os dias e também aquelas que não percebemos, mas que recebemos incessantemente. Que possamos todos nesta noite estar abertos para receber a Tua mensagem, a Tua inspiração. Que possamos buscar, Senhor, com o coração, a Tua verdade acima da nossa. Inspira o nosso querido palestrante, que ele possa ser um instrumento da Tua vontade nesta noite e que o Teu amor chegue a todos nós neste instante. Que assim seja. Bem, como diz o coordenador da casa, é muito bom ter um trabalhador da casa aqui trabalhando. E essa noite a gente tem um prazer imenso de tê-lo aqui. É o Márcio Lázaro e o tema é Que buscais? Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Agradecer também aos mentores dessa casa, ao convite que recebemos, a todos aqueles que contribuem para que nós possamos estar aqui. E estamos aqui com muita responsabilidade, como sempre, gostamos de tocar nesse ponto, de que estamos aqui como os embaixadores do Espiritismo. E não estamos aqui para falar de nós mesmos, mas sim do Espiritismo. Então é lógico que ficamos um pouco apreensivos, né? Mas olhando pelo prisma da oportunidade e de que nós viemos aqui para falar de Jesus, não há como a apreensão vencer a alegria. Então estamos muito contentes de estarmos aqui essa noite para falar sobre esse tema. E esse tema da noite
é um tema um pouco diferente, porque é uma pergunta. Que buscais? A gente pode, de uma certa forma, assim, mais simples, às vezes até confundir, né, na pergunta e falar o que você procura, ou o que você quer, o que vem aqui. Então, se nós olharmos por esse lado, o que você vem fazer aqui seria uma pergunta simples, né, que eu poderia fazer a vocês, e a resposta também seria muito simples. Acredito que todos diriam: vim aqui ouvir a palestra. Mas que buscais é uma pergunta com uma profundidade e uma abrangência muito grande. E toda pergunta supõe uma resposta. E a resposta para essa pergunta também deve ser com abrangência e profundidade. É muito oportuno esse tema, porque essa passagem, essa frase, né, essa pergunta está em João, no capítulo 1, versículo 38. E é logo que Jesus fala essa frase, assim que ele tem seus primeiros seguidores. Então, há praticamente 2000 anos atrás, João Batista, não João Evangelista, mas João Batista, que tinha muitos seguidores e trabalhava com a recuperação do ser humano, do povo judeu, e tentava modificar as pessoas naquela época, e usava da simbologia do batismo nas águas, principalmente nas águas do Rio Jordão, para transformar as pessoas no homem velho para o homem novo, da mulher velha para a mulher nova. E ele tinha muitos seguidores. Mas certa vez, como ele tinha muitos seguidores, os fariseus, o povo judeu de Jerusalém, manda representantes até ele para saber e fazer-lhe algumas perguntas. E lá chegando, encontram ele no rio, batizando as pessoas, promovendo essa transformação. E perguntam a ele: tu és o Cristo? Ele diz: não. Tu és Elias? Não. Tu és profeta? Não. Então por que tu batizas, já que tu não é nem profeta, nem o Cristo, nem Elias? Nós precisamos levar essa resposta de volta àqueles que nos mandaram aqui. E João dá uma resposta e diz: eu batizo com a água. Mas há de vir aquele que vocês ainda não conhecem, que está entre vós, que vai vir após a mim, mas que é de antes de mim. Então assim, esses enviados de Jerusalém voltam, e certo dia está João novamente lá na margem, no Rio Jordão, e se aproxima Jesus, vindo da Galileia. Até então, Jesus ainda não tinha nenhum seguidor. Ele vem da Galileia, se aproxima de João e quer ser batizado por ele. E João diz esta frase: como posso eu batizar você? Eu é que deveria ser batizado por ti. Então Jesus diz: mas agora é importante que as coisas aconteçam assim, para ser cumprida toda a justiça. Então João concorda, mergulha Jesus nas águas do Rio Jordão, e ali Jesus é batizado. E no que levanta, uma luz desce, descrita como uma forma de pomba, e uma voz é ouvida dizendo: este é meu filho amado, com quem me comprazo. Jesus vai, no dia seguinte, passa de novo por ali. E João Batista diz a 2 discípulos que estavam com ele:
um deles chamado André. Ali eis o Cordeiro de Deus. Esses 2 discípulos passam a seguir Jesus. Jesus olha para eles, volta-se e faz essa pergunta: que buscais? É muito oportuno essa primeira pergunta feita logo aos primeiros que foram seguir Jesus. Que buscais? E a nós que buscamos seguir Jesus, também nos é feita essa pergunta. Ainda que seguimos mais de próximo ou mais afastado, com mais ímpeto e mais empolgação, ou talvez um pouco titubeando, com não tanta coragem. Mas essa pergunta nos é feita: que buscais? Será que nós alguma vez já pensamos numa resposta para essa pergunta? Jesus de frente a nós, e nós com aquele desejo de seguir o Mestre, e ele pergunta: que buscais? Qual será a nossa resposta? Talvez como os pássaros do céu, olhando ao espelho, nós podemos hoje ir para casa e pensar em como responder Jesus. Se nós já temos a resposta, ótimo. Mas se não temos ainda, como nós podemos formular uma resposta na abrangência e na profundidade desta pergunta? Porque muitas vezes nós não realmente conhecemos o que queremos. Nós às vezes somente desejamos alguma coisa, mas não temos realmente a vontade. Nós aqui já tivemos várias pessoas, palestrantes vindo aqui, destacando a importância da vontade, de querer, de saber. Nós não temos vários exemplos no Evangelho sobre isso, no exemplo da vontade, da força de vontade. Então, que resposta forneces à indagação de Jesus? Talvez hoje indo para casa, não precisa fazer em frente ao espelho, porque muitas vezes a gente não fica confortável de frente ao espelho. E também fica às vezes esquisito se a gente sai aqui do centro ou de qualquer outro lugar que nós estejamos vendo pela internet, vamos para casa e começamos a ficar no espelho, olhando a nós mesmos e falando, as pessoas vão achar um pouco esquisito. Mas talvez a gente possa usar um momento que a gente vai fazer uma oração antes de dormir, onde nós tranquilizamos nosso coração, pensamos, elevamos o nosso pensamento ainda mais para fazer essa indagação a nós mesmos. Porque é muito importante esse exercício. Mas para fazer para responder com abrangência, vários pontos são importantes. Um deles, conheça-te a ti mesmo. Essa frase é da época de Sócrates e muitas vezes até atribuída a ele. Mas ela foi encontrada no templo de Delfos, na porta, que é da época de Sócrates, onde as pessoas iam lá para consultar o oráculo. Conheça a ti mesmo, o autoconhecimento, ou o autodescobrimento. Então a gente precisa saber quem nós somos para poder saber o que nós queremos, o que nós buscamos. É um ponto primordial. Na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec toca nesse ponto, nessa pergunta, quando diz: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem, e aqui é homem e mulheres, de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta diz: um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. A necessidade de sabermos quem somos, o que somos, para poder sim
saber responder o que nós buscamos. E é lógico que nós não vamos saber na plenitude o que é conhecer a mim mesmo. Mas podemos saber o quanto nós estamos adequados a saber. Porque nós temos a nossa evolução. E o nosso conhecimento é de acordo com a nossa evolução. A nossa evolução, que começa de um princípio e tem a destinação à felicidade. Partindo do princípio de que Deus é o Criador de todas as coisas, eterno, de que todos nós, espíritos, somos criados simples e ignorantes, ou seja, do mesmo ponto de partida, ainda que em épocas diferentes, todos nós somos criados por Deus, inclusive Jesus. Jesus, nosso irmão maior, modelo e guia para toda a humanidade, foi criado também por Deus, um espírito simples e ignorante. Ignorante, obviamente, sem saber. Mas é importante ressaltar uma coisa. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos informa que Jesus já era um espírito perfeito na formação da Terra. Durante a formação do nosso planeta, Jesus, co-criador da Terra, recebe de Deus a responsabilidade de ser o governador do nosso planeta. Então, como nós entendemos hoje, a Terra tem praticamente 4,5 bilhões de anos. Vou repetir. 4,5 bilhões de anos. Estamos falando aqui da perfeição de Jesus, não é de 2.000 anos atrás. Jesus era perfeito, ou é perfeito, hoje era há 2.000 anos, mas também há 4,5 bilhões de anos. Um espírito puro, que já chegou em total comunhão com Deus. Então a nossa evolução, à medida que nós vamos, como princípio inteligente, evoluindo e passando pelas várias camadas da vida, nós vamos progredindo, pensando melhor, entendendo melhor, e podemos nos conhecer melhor e saber melhor que buscais. A nossa espécie, nesse gráfico, nessa ilustração que está aqui, é aqui no cantinho. O Homo sapiens, pelo que nós sabemos, surgiu há cerca de 200.000 anos atrás, que parece muita coisa. Mas, na escala da formação da Terra, você pode ter uma ideia de que é muito pequenininho. E nós, obviamente, de um caráter ilustrativo, isso não tem absolutamente nenhum fundamento científico, essa ilustração, porque a espécie humana não veio do macaco, pelo menos não os macacos que nós conhecemos hoje. Algumas pessoas até às vezes falam, eu não acredito que o homem veio do macaco, porque nunca vi nenhum macaco virar homem. Bom, a espécie humana e os macacos atuais tiveram o mesmo ancestral. Está aí essa expressão. E fora isso também, isso ocorreu durante milhares de anos. Não quer dizer que a gente põe um macaco num zoológico hoje, daqui a 50, 100 anos, ele vai virar um ser da espécie humana. Então, é necessário que a gente faça essa referência, porque o único ponto dessa gravura aqui é para mostrar que nós evoluímos. E junto com a nossa evolução, nós temos nosso pensamento, que vai também crescendo.
Então aqui, por exemplo, temos a representação da época que nós segurávamos tacapes ainda. Depois a escrita, livro, e ali mais na frente nós temos hoje essa máquina maravilhosa de comunicação, que nós ainda estamos aprendendo a lidar com ela, porque a gente não sabe ainda controlar essa máquina fabulosa que nós temos em nossas mãos. E às vezes enfiamos os pés pelas mãos. Mas nós vamos vendo que nós vamos evoluindo e o nosso pensamento junto com ele. Porque é importante lembrar dessas nossas duas características, de que um ser, o espírito, criado, simples e ignorante, precisa evoluir em duas coisas: inteligência e moralidade. São essas duas asas que nós nos referimos no Espiritismo, que precisam ser desenvolvidas para o espírito poder alçar voos mais altos, se elevar. Então, comparativamente com a época do tacape, ou a época da pena, ainda que hoje ainda temos algumas pessoas que preferem pegar no tacape do que num livro, mas o ponto é, se nós compararmos, não precisa ir muito longe, cerca de 2.000 anos atrás, nós tivemos um avanço tecnológico fenomenal, estupendo, extraordinário. Nossa asa intelectual desenvolveu-se, mas a parte moral não tanto. Não acompanhou, o que é natural, porque essa inteligência se desenvolve mais rápido. Nós podemos ainda ver que, comparado à época de Jesus, nós ainda estamos a dever, moralmente. Porque por muitas vezes nós repetimos os mesmos erros, mesmo tendo registro na história e exemplos mil. Quantas vezes não fazemos como os apóstolos, que quando Jesus vai orar a Deus na noite anterior de ser preso e pede aos apóstolos por mais de uma vez que vigie e ore, eles adormeceram. Ou então, quando nós negamos a Jesus de forma muito mais contundente do que Pedro, sem mesmo serem ameaçados de prisão. E às vezes, muito mais de 3 vezes. Ou então, preferimos lavar nossas mãos e não tomar partido, e deixamos de fazer a coisa certa, por interesses particulares. Então, esses são pequenos exemplos que nós vamos vendo que, de um lado, estamos muito desenvolvidos, é verdade, e é bom, mas pelo outro, estamos deixando a desejar. Esse conhecimento de quem nós somos, para que a gente possa ter uma melhor resposta para dar a Jesus, ainda precisa mais. Então, como os pássaros do céu, se olhando nesse espelho, nós temos a resposta para fornecer a indagação de Jesus? Que buscais? Se você tiver, ótimo. Mas se ainda não tiver, se for talvez hoje a primeira vez que você pensou nisso, talvez seja a oportunidade de nós refletirmos. Porque esse tema é um tema de reflexão. Então, Emmanuel, como foi usado aqui na leitura inicial, tem essa mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que buscais. E eu selecionei alguns pedacinhos para que a gente possa ver. Então ele diz, a vida em si é um conjunto divino de experiências. As vidas sucessivas que nós temos, quantas forem necessárias. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos
é a mais importante de todas, em virtude de construir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Esses grifos são nossos, não estão na mensagem, obviamente. Mas aqui dizendo, cada existência isolada oferece. Ou seja, ainda que nós somos um conjunto de existências, nós temos em cada vez que nós estamos aqui nesta encarnação, nós temos essa oportunidade. Não precisamos deixar para a próxima. Não precisamos ficar empurrando, como se diz no dito popular, com a barriga para frente. Podemos fazer hoje. André Luiz, em uma das suas mensagens, diz: o melhor momento é agora. E o melhor dia é hoje. E os valores religiosos é o mais importante de todos, ou são os mais importantes de todos, quando olhamos dessa maneira. Porque eles nos aproximam a Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. E aqui, antes que nós possamos olhar para as outras escolas religiosas ou filosóficas, devemos olhar para nós, espíritas, com a responsabilidade de que, se não estamos cheios de promessas injustificáveis ou de votos absurdos. Porque muitas vezes é fácil apontar o dedo para o próximo, mas é difícil olhar para dentro, olhar para o seu próprio grupo. A gente tem que ter esse discernimento e até mesmo coragem. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Olha, a gente às vezes faz jogo, né, de interesses com Deus. É quase que um toma lá, dá cá. Eu faço uma barganha com Deus. Faço isso se ganho aquilo. Ou quero isso para fazer aquilo. Barganha. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. Jesus passou, na sua passagem aqui entre nós, caminhando entre nós, não foi só palavras, foi exemplo. E isso é que empurra e arrasta multidões. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associado aos atos de cada dia, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. Convite de Emmanuel para que nós tenhamos essa compreensão no campo íntimo, nos atos de cada dia. Não é só no dia de vir no centro, ou não é só no dia de trabalho no centro, ou não é só no dia, para aqueles que trabalham com a mediunidade, para o dia das atividades mediúnicas. É lógico que cada um dentro das suas limitações, mas precisamos fazer esforço. Precisamos dessa força de vontade. Não podemos ficar esperando. O tempo de hoje, muito mais do que o de ontem, é um tempo de ação. O mundo, nós temos muitas informações no Espiritismo. Está num ponto de passar de provas e expiações para o mundo de regeneração. Todos nós queremos fazer parte desse mundo, mas temos que ter a ação. Precisamos buscar para encontrar, bater na porta para ela poder se abrir. Não podemos ficar sentados esperando, porque hoje não fazer nada é igual andar para trás. Nós estamos num tempo importantíssimo
Não fazer nada é igual andar para trás. E aqui, nesse cartoon, nesse quadrinho, aonde o menininho diz: "Ah, Pai do céu, faz aí eu tirar boa nota na prova amanhã", rezando, né? E aí o Pai do céu, representado ali com aquela mão enorme, pega ele e coloca: "Então estuda", mostrando a necessidade do esforço, do trabalho. E a mesma coisa, muitas vezes nós tocamos nesse ponto aqui, principalmente as pessoas que vêm aqui na frente tocam nesse ponto, porque não adianta achar que vem aqui ou que vai fazer qualquer coisa e que Deus vai operar um milagre. Deus opera milagre, sim, mas nós precisamos nos esforçar. Quem vem aqui na frente tem que estudar, tem que saber o que vai fazer, tem que se organizar, porque quando está aqui recebe sim a ajuda. Mas se vier aqui ou qualquer outro lugar sem a preparação, sem o esforço, sem nada, de onde vamos tirar? De onde os espíritos bondosos vão tirar esse conhecimento de você? Não existe. Não existe campo para trabalho. Como Deus vai dar responsabilidades a trabalhadores preguiçosos e desleixados? É importante o esforço. No livro Nosso Lar, de André Luiz, também pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o ministro Genésio diz a André Luiz, que está recém-chegado na colônia espiritual Nosso Lar, e fala a ele essa frase que é muito famosa e está logo nos primeiros capítulos. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O servidor precisa se qualificar. O servidor precisa fazer o esforço. Não pode ficar esperando de mão que caia tudo do céu. Batei e a porta será aberta. Buscai e acharei. Faça o esforço. Porque, como diz uma mensagem do livro do Espírito de Verdade e o Evangelho segundo o Espiritismo, muito bonita, Deus quer que vós sejais artífices da sua própria felicidade. Nós temos a responsabilidade pela nossa evolução. Jesus não veio aqui fazer por nós. Ele veio aqui mostrar como faz, nos dar incentivo, mas não fazer por nós. Nós precisamos fazer. Então, no exercício de buscar quem eu sou, o que eu quero, o que eu busco, eu preciso fazer o exercício, eu preciso fazer o esforço. Porque uma vez fazendo o esforço, muitas vezes a gente pode até achar que não consegue, que eu não sou capaz, que eu não consigo fazer tanto contra outra pessoa. Mas isso é um exercício pessoal. Eu tenho que fazer o melhor que eu posso. E eu tenho que ter a consciência tranquila de que eu estou fazendo o meu melhor. Não é assim também que no Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem sobre a paternidade e sobre a maternidade? Que os pais têm que fazer tudo o que está ao seu alcance. Ter a consciência tranquila de que fizeram o seu melhor com seus tutelados. Nós temos que ter essa consciência de que estamos fazendo o nosso melhor e temos que realmente tentar fazer o melhor. Porque é importante. E nós espíritas temos que realmente vestir esta camisa. Não podemos falar coisas e agir de outra maneira. Não é que ninguém precisa ser, usando aqui uma expressão popular, ninguém precisa virar santo da noite para o dia. Mas é o esforço. Como se reconhece o verdadeiro espírita? Não é pelo comportamento impecável ou imaculado. Não é por isso.
Então, é necessário essa vontade, esse esforço, essa dedicação. E Deus opera realmente milagres em nossas vidas, nas vidas de quem quer. E dá para nós trabalhos que muitas vezes a gente acha que não era capaz de fazer. Mas depois de realizado, nós olhamos até para trás e falamos, nossa, eu nem sei como eu fiz isso. Por causa da responsabilidade, por causa da dedicação. E aqui no centro, e em vários centros, nós recebemos várias pessoas, e eu também. Nós também, às vezes, chegamos aqui e podemos receber essa pergunta. O que buscais? Mas a gente sabe o que é um centro espírita? Qual a função de um centro espírita? Porque se a gente vem aqui, se a gente é espírita, nós conhecemos o espiritismo, nós temos que saber o que é um centro espírita. O centro espírita pode ser definido, alguns de vocês vão conhecer essa definição. Pode ser definido como um hotel. É lógico que não é um hotel onde as pessoas vão se hospedar. O hotel aqui é uma sigla. H para hospital. Porque aqui nós cuidamos das dores, das enfermidades, do espírito imortal, não do corpo. Mas as dores do espírito, as enfermidades do espírito imortal são as causas das outras dores. E nós aqui cuidamos dessas dores. Então aqui é um hospital onde as pessoas chegam para baixo, doentes, não se sentindo bem e recebem auxílio, tanto do lado encarnado quanto do lado dos desencarnados também. O O é para oficina. Oficina de trabalho, oportunidade de trabalho. E, obviamente, quando a gente fala trabalho, a gente sempre lembra a limpeza, a administração, as coisas, os afazeres normais, mas não é só esse. É o trabalho interno também. É o trabalho que temos que ter na convivência um com o outro, aonde nós vamos nos aparando as arestas. Então, a lei do trabalho é uma lei divina. Jesus, certa vez, curou um moço e foi repreendido pelos fariseus porque ele tinha curado no sábado. E aquele dia era reservado para adorar a Deus e não era para fazer nada. Nem trabalhar, nem curar alguém. Então ele foi repreendido porque estava curando no sábado. A resposta dele: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. T para templo. O centro espírita é um templo sagrado, lugar de oração, não de rituais ou liturgia, não, mas um lugar de sincera conexão com o nosso Criador. Os centros espíritas, na grande maioria, prezam pela simplicidade. Dificilmente você vai num centro espírita e você vai ver um lugar banhado ou rodeado de coisas caras, ou ouro, ou qualquer coisa que seja. Porque nos centros espíritas se prezam pela simplicidade, pelos verdadeiros valores de conexão com o nosso Criador. A prece sincera, e não a prece com palavras rebuscadas e decorada e para impressionar outra pessoa. Parece a prece do publicano versus a prece do fariseu, onde que o fariseu faz uma prece não só para Deus, mas para as outras pessoas que estão em volta, e o publicano sequer tem a coragem de levantar os olhos. Então o centro espírita é um templo, e como templo, obviamente, precisa ser respeitado na sua característica de ligação com o Criador. Ou E, para quem não é do Rio,
escola. Por quê? Porque aqui nós aprendemos. No centro espírita se aprende. No centro espírita tem cursos, estudos, principalmente da codificação espírita, dos livros da codificação espírita. E o espiritismo preza por isso, da fé raciocinada, para que a gente aprenda, para que a gente possa cada vez mais saber. Porque a verdade liberta. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então o espiritismo preza por essa característica do conhecimento, de querer saber mais, de querer estudar, entender o que está lhe dando. Saber de onde eu venho e para onde eu vou. E como eu chego de um ponto até o outro. Aqui, assim como em outros centros, tem vários estudos. Não é só as palestras públicas são ótimas, mas elas são o equivalente ao salário mínimo. Porque nas palestras públicas, só um fala. Hoje, só nós aqui falamos. No estudo, é onde nós temos a oportunidade de colocar nossas dúvidas, de perguntar, de responder. Porque às vezes o nosso ponto de vista esclarece muitas coisas. E o estudo em grupo é fundamental. Porque faz com que nós vamos aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Evita desvios. Evita fascinações. E o L para lar. Porque o centro espírita também é um lar. As pessoas se sentem aconchegadas, se sentem em casa, bem recebidas. É lógico que, como todo um lar, de vez em quando tem um lar não é sempre tão harmonioso assim. Nós também temos, como um lar, algumas desavenças. Mas temos que tratar isso, de certa forma, até com a naturalidade e com caridade. Porque outro dia nós estávamos até conversando e é muito difícil encontrar alguém que diga assim: hoje eu saio de casa para gerar problema na vida dos outros. As pessoas fazem isso sem querer, muitas vezes. Não fazem de propósito. Então nós temos que ter esse respeito, essa caridade com essas arestas que nós precisamos aparar. E Emmanuel, novamente, mais uma vez, por Francisco Cândido Xavier, escreve essa frase: quando se abrem as portas de um templo espírita cristã, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através dos raios benfazejos que desse astro de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. O centro espírita tem uma dimensão muito além das suas paredes físicas. A dimensão espiritual de um centro espírita, desses que são baseados nos ensinamentos espírita cristã, tem uma dimensão muito maior. Atinge e consegue realmente oferecer algo aos encarnados e aos desencarnados, aos dois planos da vida. E toda aquela comunidade se beneficia desse ambiente. Aqui nessa gravura do projeto Imagem, nós temos aqui uma representação de um centro espírita, onde tem ali várias pessoas entrando, uma luz enorme protegendo o centro dessas outras, esses outros espíritos que querem ali de alguma forma entrar. Mas essas dimensões espirituais são muito maiores do que nós podemos ver nos dias normais. Então é importante a gente saber o que é um centro espírita, o que eu venho aqui buscar. Porque se eu venho aqui e quero buscar alguma coisa aqui, eu tenho que saber o que é aqui. Uma outra mensagem com o mesmo título, também de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, mais uma vez, no livro O Espírito de Verdade. E aí ele decorre nessa mensagem baseada para os espíritas. Não é
para a outra pessoa, outra religião, filosofia. Não. É como muitas vezes a gente escuta falar: isso que eu escutei hoje serve muito para o meu amigo, para o meu marido, para minha esposa, para o meu irmão, minha irmã, e por aí vai. Não, é para mim. O que significa para mim? O que isso toca o meu interior? Porque eu sou responsável pelo meu adiantamento. Eu não consigo adiantar a outra pessoa. Eu posso ajudar, ser um exemplo, mas não consigo transformar outra pessoa. Eu consigo transformar a mim. Então, vamos muitas vezes deixar de uma fuga mascarada de caridade, de tentar transformar outra pessoa e negligenciar o próprio. Então, Emmanuel nos dá esse alerta com relação a essa pergunta que buscais. O obreiro modesto da assistência fraternal exprime a voz superior a reclamar-lhe os frutos da colheita no bem. Ao colaborador da propaganda doutrinária, representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem. Ao orientador das assembleias de nossa fé, é a pergunta judiciosa quanto à qualidade do esforço no cumprimento dos deveres que lhe competem. Ao servidor da evangelização infantil, surge a interrogação do Divino Mestre, qual brado de alerta relativamente ao rumo escolhido para a sementeira de luz. Ao portador da responsabilidade mediúnica, inquire Jesus pela aplicação dos talentos que lhe foram confiados. Ao aprendiz incipiente, desculpa, quem achou que só frequentava e achou que ia ficar de fora, não. Ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã, constitui adequada sindicância quanto à sinceridade que traz consigo, alertando para os deveres justos. E continua: assim escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, colocando-te a coerência entre o ideal e o esforço, a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes. Medita em torno das tuas aspirações mais ocultas. Conheça a ti mesmo. Eu aqui botando na mensagem de Emmanuel, né? Quem me dera. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Ou seja, quem segue o Cristo, demonstra na sua vida, segue os exemplos. Não precisa, obviamente, fazer tudo o que Jesus fazia, porque não damos conta ainda. Mas faça tudo quanto puderes. Se esforce, tente. Talvez de primeira não vai dar certo. Talvez até funcione, mas na segunda já não dá de novo. E aí volta para trás. Não desanima. Continua. Porque talvez eu falhe na quarta, na quinta, na sexta, mas talvez só na 10ª eu consiga. Serve, coopera e caminha avante sem temor ou vacilação, lembrando-te do que o verbo da verdade incide sobre nós cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? E nós podemos ainda ter um relance dessa resposta, a instrução dessa resposta. Que buscais? Se ainda assim nós ficarmos ainda na dúvida, não tivermos ainda muita certeza de como responder a essa indagação, que buscais, podemos usar o exemplo que está em Mateus, no capítulo 6, onde que Jesus, logo depois do Sermão do Monte, fala sobre observai os pássaros do céu. Eu peguei essa imagem aqui
é uma imagem real, a fotografia foi tirada por um brasileiro, saiu num jornal no Brasil, e para muitos ela é um monte de pássaros nos fios. Mas para quem tem olhos de ver e até mesmo ouvidos de ouvir, uma pessoa com uma alma mais treinada conseguiu traduzir esta imagem onde os fios viram a pauta e os pássaros viram a nota, e conseguem transformar essa imagem em uma pequena melodia. Nós não precisamos necessariamente estar com a alma treinada a esse ponto, mas nós temos exemplos mil para seguir, para poder enxergar respostas, instruções, aconselhamentos, exemplos de como poder pensar sobre a resposta que nós vamos dar a Jesus. Que buscais? E nessa passagem, observai os pássaros do céu, que é de uma instrução e uma beleza poética extraordinária. Jesus fala sobre a nossa busca. E ali está a instrução do que buscais. Ele diz: não ajuntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas juntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e não se dedicará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelos que haveis de comer, pelos que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai as aves do céu, que não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E quanto ao vestuário? Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como esses aqui embaixo. Eles não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e que amanhã é jogada no forno, que dirás a vós? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comemos, ou que bebemos, ou que vestimos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe bem de todas essas coisas que necessitais. E a resposta? Para que buscais? Com o papel de cristianismo redivivo, de trazer a nossa lembrança todos os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus trouxe, o Espiritismo, cumprindo o seu papel de terceira revelação, de consolador prometido por Jesus, ressalta essas palavras do Mestre. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Boa noite.
nós vamos dar continuidade